E agora a gente conversa com o diretor de marketing da Aliança Comercial, Marcos Silveira, para repercutir um pouco sobre esse anúncio do governo, né, que a partir do dia 3 inicia a flexibilização aqui em Maceió. O interior do estado vai precisar aguardar um pouco mais, cerca de mais 15 dias, né, isso, Felipe? Pois é. E aí, com essas medidas, a gente, obviamente, repercutindo com ele essa questão, né? O que abre, o que mantém-se fechado e, enfim, vamos com a palavra aqui. Marcos, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Marcos, bem-vindo. Qual a sua avaliação a respeito dessa decisão do governo de iniciar a flexibilização a partir do dia 3? Veja só, boa noite a todos. Essa decisão é uma decisão que já está mais do que na hora de acontecer, porque realmente há 100 dias que o comércio está penando para manter as suas responsabilidades e seus compromissos. A quantidade de empresas que não vão reabrir é muito grande, então a gente estava mais do que na hora dessa situação ser definida. Então a gente está... todos os protocolos de segurança, de higiene que as organizações de saúde, que os governos têm exigido, as lojas já estão preparadas, as que estão funcionando desde os primeiros decretos já estão aptas com essa situação e as associações, tanto a Aliança Comercial quanto a Associação Comercial e todas as outras entidades têm feito reuniões várias com os associados justamente para que esses protocolos sejam seguidos e a gente abra com a maior segurança possível, tanto para o nosso colaborador como para o cliente. Dá para se ter uma estimativa? Quantos estabelecimentos não reabrirão percentualmente, até absolutamente, o quanto de desemprego deve vir após a reabertura? Como a Aliança Comercial, como centro, a gente estima uma faixa de 20% de perda de emprego. Ou seja, como temos uma média de 14 a 15 mil empregos oficiais, empregos diretos, empregos legítimos no centro de Maceió, estimula-se que aí teremos uma perda de 20% desses empregos. Agora, a respeito da dimensão das lojas, né? O que é que dá para dizer? Atende de forma satisfatória esses 400 metros? Esse critério é válido? Muitas lojas vão ficar de fora nesse primeiro momento? Muitas lojas ficam de fora, uma grande maioria, falando como centro de Maceió, como o comércio do centro de Maceió, vão abrir, porque é feito por a grande maioria de lojas pequenas, mas a gente não entende muito esse critério, certo? Porque temos outras unidades lá que são maiores, mas que têm uma estrutura muito mais profissionalizada e que consegue muito melhor trabalhar esta questão do controle de entrada, do uso do álcool gel, de toda essa situação aí, que realmente a gente não entende o porquê desse tamanho que seja o divisor de água já da situação da abertura. Na prática, a reabertura, ela, obviamente, como você falou, estava mais do que esperado, o momento tira do sufoco, mas ela seria bem-vinda efetivamente ou vai continuar dando trabalho para cumprir os protocolos estabelecidos pelo governo, pelas autoridades? Por exemplo, vai ser tão caro quanto ou muita gente não vai abrir porque não vai conseguir cumprir os protocolos, aí fecha de uma vez? Veja só, muita gente não vai abrir porque infelizmente quebrou. São mais de 100 dias já na situação de ter custos que não conseguem ser adimplidos, então muita gente realmente não vai mais conseguir abrir. E aqueles que abrem, considera-se com uma perda grande, ainda mesmo sendo aberto, a gente estimula aí uma perda muito grande do fluxo, até porque muitas pessoas estão com medo, estão reclusas em casa justamente para evitar a pandemia, evitar a contaminação. Então, mesmo reabrindo, a gente espera e estima que seja um percentual muito grande de perda de fluxo nas lojas. Era isso que eu ia te perguntar agora, a respeito da expectativa de vocês de público, né? Olhe bem, as lojas que estão abertas, como a nossa propriamente, que é do ramo de material de construção, a gente está com uma perda aí de mais de 30%, certo? Mas que outros segmentos de calçados e, enfim, que estão trabalhando basicamente com o PEG leve, a perda é muito grande. A perda tem ramos aí que está com mais de 80%. Então,
essa reabertura está mais do que na hora. A gente, na verdade, o que a gente coloca como associação e como entidade é que teremos que aprender a conviver com o vírus. O vírus, a realidade é que ele não vai acabar nem tão cedo. As vacinas que estão aí por vir, se coloca para final do ano ou próximo ano, mas daqui que chegue para toda a população, isso não vai ser tão imediato. Então, a gente vai ter que conviver. Já aprendemos a trabalhar mais com as mídias, com os marketplaces, com as mídias sociais para vender. Muitas empresas estão conseguindo aí justamente manter algum faturamento justamente nesse novo cenário nosso. Então é isso, a gente tem que aprender a conviver com esse vírus, porque não é uma coisa que vai acabar daqui para o final do ano, pelo menos é o que a gente espera que não, infelizmente. Como entidade de classe, uma das entidades de classe do setor de varejo aqui em Maceió, o pessoal especificamente aí da região central de Maceió, uma região tradicional, mas que enfrenta muitas dificuldades, vocês definiram alguma estratégia para capturar mesmo, quebrar essa resistência do cliente de sair de casa? Vão ativar promoções, vão fazer chamamentos, como atrair esse cliente que está com medo de sair de casa? Olha, até esse momento atual, que é antes da abertura propriamente dita, a gente praticamente teve que se redesenhar. Então, muitas empresas que não trabalhavam com essa questão das vendas à distância, tiveram que se redesenhar. Outras, infelizmente, não conseguiram acompanhar isso, até porque o próprio produto, a própria essência do negócio dela complica essa questão do funcionamento à distância. Como é que você vai, às vezes, experimentar, comprar uma roupa que você não está vendo ou que você não pode provar? Então, as empresas estão se redesenhando e, assim, com essa abertura, a gente está realmente já sentando para fazer alguma ação, como geralmente a Aliança faz, ação de Dia dos Pais, montando exposição de carros antigos, por exemplo. Então, a gente já está realmente vendo algumas ações pela associação, justamente para mostrar e para chamar o associado, para poder tentar angariar aí e trazer o fluxo de volta para o centro, que sempre de uma forma bem responsável. Na verdade, a gente, mesmo com a reabertura, a gente continua ciente de que a aglomeração não é adequada. Inclusive, você tocou num ponto importante, né? Comprar uma roupa sem poder provar. Vale lembrar que os provadores, por enquanto, eles também não são permitidos, né? Justamente em função dessa situação de alguns ramos, mais propriamente esses ramos de vestuário, do calçado, que como impede a prova, complica realmente do pessoal efetivar a venda, né? Porque comprar roupa, comprar sapato sem você poder provar é uma coisa meio complicada, né? Mas a gente acredita aí que com essa reabertura vai ser um impulso na economia e que a ideia e a expectativa é justamente que a gente consiga trazer esse fluxo para cá. E se me permite, Lucas, uma ironia, né? Tradicionalmente é uma data muito no calendário, no ranking de datas importantes. Como por volume de venda, o Dia dos Pais é o patinho feio, né? Porque perde para todo mundo, perde para o Dia da Vovó, para o Dia dos Namorados, para todo mundo. Com todo Dia das Mães, Natal, né, que são as datas mais efervescentes, né? Do comércio. Então, o pai recebe o lencinho, a meia gravata e fica por aí. Mas nesse caso, vai ser a primeira das datas após a reabertura. Exato. Né? Nunca as datas comemorativas, que são datas efetivas em que o comércio investe, nunca as datas comemorativas vão ser tão importantes agora, pelo menos ao longo de 2020 e 2021. Com certeza, né? É a data que está mais próxima. A mais próxima, é a primeira. E a gente, como disse, na própria Aliança Comercial e no centro, a gente já tem uma cultura de ações direcionadas aos pais, como eu tinha falado, a gente já está na, acho que, 11ª edição da exposição de carros antigos. A gente realmente já está montando isso para poder tentar trazer e atrair o pessoal, atrair os pais, atrair os filhos para a região do centro, para isso a gente tentar recuperar um pouquinho aí desses 100 dias que a gente está parado e a gente está amargando aí vários prejuízos dos mais
variados meios, que é prejuízo de saúde, prejuízo de perda de parentes, de amigos, e o prejuízo financeiro, porque é tão importante quanto saúde, é a saúde emocional da pessoa. Então, você que está sem seu emprego, você que está faltando dinheiro para pagar as contas, isso realmente também aflige a saúde da população. E até porque, para a infelicidade, né, do setor produtivo, pegou Dia das Mães, Dia dos Namorados e o mês junino também, né? Então foi uma pancada muito forte. O mês das Mães é a segunda data mais importante depois do Natal, né? Depois do Natal, historicamente, o Dia das Mães é a segunda data, e a gente perdeu todas essas. E agora, pleno mês de junho, quer dizer, acabando agora o mês de junho também, tá difícil, está muito difícil, mas a gente não pode esmorecer de jeito nenhum. O bom é que dá para recuperar, né? Assim, com certeza, a pode ideia demorar, é essa. Mas dá para recuperar. A ideia é essa. Mas, e outra situação que a gente costuma colocar, e até aproveitando a oportunidade, é que temos áreas no estado e no município, na capital como toda, que a gente vê aí, às vezes, eu estava comentando com o Rodas lá fora, essa questão dos shoppings, vou até entrar um pouquinho no assunto dele. O shopping, a gente não entende por que prorrogar ainda mais, porque o shopping é um local fechado, que é muito fácil o controle de fluxo. Então, assim, e fechado, uma praia, uma orla da capital fechada, e a gente vê aí várias feiras em Maceió como um todo, nos mercados aí que estão espalhados na situação, que não tem controle, infelizmente, basicamente nenhum, e está funcionando. Então, aí é uma dica aí aos nossos governantes que entendam o lado do comerciante, entendam o lado do recolhedor de imposto, porque sem imposto a máquina do governo fica mais complicada ainda. E a gente, se esse negócio não reabrir logo, vai cada vez mais dificultar o recolhimento de imposto e, consequentemente, o funcionamento da máquina pública. Você daria algum, ainda falando enquanto entidade de classe, você daria uma sugestão, tem uma orientação, alguma diretriz que vocês estão passando aos associados, aos empresários, de uma forma geral, vai dar para apostar, olha, não faça aquele estoque que você faria em situações normais, faça pela metade, começa, investe mais na questão da atração pelo lado da saúde. Vocês estão passando alguma orientação nesse sentido, prática, assim, faça assim? Veja só, a Aliança Comercial ela é uma entidade de classe, mas ela faz recomendações, ela não tem o poder de indicar o que deve ser feito, mas sim de orientar. Então, assim, as medidas e os protocolos de saúde estão sendo difundidos de uma forma grandiosa, justamente porque eles fazem parte das próprias exigências do governo. E do nosso próprio trabalho também, da nossa própria saúde. Então, a gente cuida dos nossos funcionários, cuide da nossa família e cuide dos nossos clientes. Então, isso está sendo maciçamente colocado. A questão de estoques, as lojas, cada uma que faz essa situação, até porque conhecem propriamente seu giro, cada uma tem uma realidade específica, mas estoque alto, infelizmente, ninguém está podendo agora, até porque não existe caixa para isso. Então, todo o estoque está sendo feito mediante estudo de giro e com muita ressalva, com muito cuidado, justamente porque, como a gente colocou no começo, a expectativa é que mesmo com a abertura, o giro de gente, o fluxo de pessoas nas lojas ainda não fique bem aquém do que é necessário, do que é esperado. Tá bom, Marcos, a gente agradece demais a sua participação aqui e deseja sucesso, sorte para todo o setor produtivo, para os trabalhadores, que mais postos de trabalho não precisem ser fechados, né? Que a gente consiga mesmo ir aos poucos se recuperando para seguir a vida dentro do possível, né? Dentro da possibilidade, convivendo com esse vírus, porque enquanto não houver uma vacina, né, a gente vai precisar se adaptar mesmo. Exatamente isso. A gente que agradece, assim como a Aliança Comercial, que agradece aí o espaço de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês e boa noite.